Olá, bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Eu hoje quero compartilhar com vocês, na verdade eu compartilhei ontem uma foto de um desenho que minha filha fez, uma pintura, e esse desenho ele nos traz à memória uma porção da passagem bíblica, onde no Evangelho de Marcos ele relata Jesus acalmando a tempestade. Esse desenho aqui que a Maria Eduarda fez, acredito que dê para ver, tem aí o desenho do mar e num barco escrito Ele está no barco. Ele está no barco. E a porção bíblica se encontra em Marcos 4, que eu vou ler para vocês, do versículo 35 ao 41. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, palavras de Jesus: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Jesus já estava no barco, tá? Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo d'água. Nesse mar aqui, onde Jesus estava viajando com os seus discípulos, é um mar que conta nos registros que durante o dia fazia-se muito calor naquela região e à noite, por conta do frio, que também era intenso, a probabilidade de acontecer ventos repentinos, tempestades repentinas, era muito provável que acontecesse. Não sabia o certo quando que acontecia, mas acontecia. Jesus estava na polpa dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram, clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança, completa paz. Lendo um pouquinho de alguns comentários sobre esse versículo, e ontem junto com essa foto eu coloquei uma frase que muito me marcou. Tão alto eram as ondas, tão forte, tão feroz eram as ondas, assim se tornou aquele local em paz. E aí eles continuaram, a passagem bíblica continua. Então perguntou aos discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Uma característica de um discípulo de Jesus é cada dia nós construirmos a nossa fé em Jesus. A nossa fé ela tem que ser construída, ela deve ser construída diariamente. E nessa passagem aqui, ela não está refletindo o que nós estamos passando hoje sobre a Covid-19, sobre o coronavírus. Muito se aplica, porque da mesma forma que o vento, a tempestade se formou repentinamente, esse vírus veio repentinamente e mexeu com as nossas estruturas por completo. Nossa estrutura social, estrutura política, estrutura de trabalho, de renda, repentinamente. E o que nós conseguimos aprender com esse texto é que, mesmo que as questões repentinas acontecem na nossa vida, não devemos esquecer: Jesus está no barco conosco. E como discípulos de Jesus, como seguidores de Jesus, a nossa fé nele tem que ser construída diariamente. Não se importando com o amanhã, porque o amanhã não temos certeza se vai chegar. Mas construir a nossa fé no hoje. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. E porque ele vive, eu também posso crer no hoje. No hoje que não vai faltar nada. No hoje em que ele está no barco comigo. No hoje em que, independente das situações, a melhor companhia é a companhia de Jesus. E eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E não cabe nenhuma outra resposta melhor do que não ser a confirmação de que este Jesus é o Filho de Deus. Este Jesus que veio para nos salvar, nos perdoar,
nos livrar da morte terrena e nos levar para com Ele na sua glória eterna, na vida eterna. Tão forte eram as ondas, na mesma proporção, tão forte, tão evidente se tornou em calmaria. Os discípulos que ficaram apavorados com o vento também ficaram apavorados com o tamanho poder do Senhor Jesus. Então, que nesse dia de hoje possamos fazer uma decisão de chamar Jesus para o nosso barco, estar com Jesus em todos os momentos, convidar Jesus para que com Ele no barco possamos atravessar toda e qualquer tempestade, seja a tempestade atual do coronavírus, seja as próximas tempestades que virão, que certamente virão. Não sabemos de qual intensidade, se como doença, se como desemprego, mas a Bíblia diz que nós vamos ter tribulação. Então, na nossa vida, nós constantemente passaremos por momentos de dificuldade. Seja qual for o momento bom ou momento ruim, que possamos ter certeza que Jesus está no barco conosco. Amém? Um dia abençoado para você e para toda a sua família. Deus te abençoe.